Você já se perguntou qual o tamanho da força de Sansão? Se ainda não, quer descobrir? Assista esse vídeo até o final. Bora para a vinheta? Solta a vinheta. O tamanho da força de Sansão, à luz do texto bíblico, podemos perceber que, de fato, Sansão fez coisas espetaculares que demonstram uma força descomunal. Por exemplo, a Bíblia registra a primeira grande façanha de Sansão, dizendo que quando ele estava em Tina, matou um leão com as próprias mãos, rasgando ao meio. Mais tarde, Sansão encontrou um enxame de abelhas na carcaça do mesmo leão que havia matado. Então ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 6 ao 9. Depois, em conexão com as festividades de seu casamento, com uma mulher filisteia, Sansão matou 30 homens de escalão, tomou suas roupas e as deu aos convidados de seu casamento. Juízes capítulo 14, versículo 19. O casamento de Sansão com uma mulher filisteia ainda rendeu outras façanhas, após a mulher ter sido dada como esposa a outro homem. Sansão resolveu se vingar dos filisteus. Ele capturou 300 raposas, as amarrou aos pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Como resultado, as plantações dos filisteus foram incendiadas. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Esse incidente ocasionou um ciclo de vingança e violência entre Sansão e os filisteus. Quando os filisteus souberam que Sansão havia sido responsável por aquilo, eles decidiram queimá-lo sobre a esposa de Sansão. Então Sansão, meu querido, ficou muito furioso e massacrou os filisteus sem piedade e depois se abrigou numa caverna da rocha de Etã. A Bíblia não diz exatamente quantos filisteus morreram naquele confronto, mas registra que houve uma terrível matança. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 15, do versículo 6 ao 7. As demonstrações mais emblemáticas da força de Sansão, os filisteus não desistiram da vingança contra Sansão. Eles foram ajudar e exigiram que Sansão fosse entregue a eles e amarrado. Então 3.000 homens de Judá foram até Sansão na caverna para entregá-lo aos filisteus. Naquela ocasião, Sansão foi amarrado com 2 cordas novas, mas quando ele estava se aproximando para ser entregue aos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e as cordas foram arrebentadas, como linho queimado. Em seguida, Sansão encontrou uma queixada de jumento e com ele matou 1.000 homens. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 15, do versículo 9 ao 20. Outra grande demonstração do tamanho da força de Sansão foi a forma como ele arrancou os portões da cidade de Gaza, com tranca e tudo, e o carregou nos ombros até o topo de uma colina. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 ao 3. É fácil o leitor da Bíblia ficar impressionado com o tamanho da força de Sansão, mas é importante saber que a força de Sansão não era apenas física, era também uma representação da poderosa presença de Deus em sua vida. Inclusive, quando ele se afastou do Senhor, sua força também lhe foi tirada, e ele acabou sendo capturado e aprisionado pelos filisteus. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 18. Sansão foi castigado pelos filisteus, que furaram os seus olhos e o colocaram para girar um moinho na prisão. Mas mesmo cego e enfraquecido, Sansão se arrependeu e pediu a Deus que ele devolvesse aquela força descomunal, aquela que ele tinha na última vez. Isso aconteceu durante a ocasião em que os filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício no templo do deus Dagom. O Senhor atendeu a súplica de Sansão e ele forçou as colunas centrais do templo, derrubando sobre todos que estavam ali presentes. Dessa forma, nessa última demonstração de força, Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 26 ao 30. Então, meu querido, a força de Sansão não era apenas física, era espiritual. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo. Shalom, Adonai.